Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é uma atividade desenvolvida por uma associação de associações brasileiras de medicina antroposóficas, as regionais do Centro-Oeste, a regional do Nordeste e a regional do Rio de Janeiro. E nós fazemos essas atividades de 15 em 15 dias, primeiro para divulgar de forma generosa e gratuita a antroposofia, que é uma matéria que muito nos interessa e que a gente acha que é uma necessidade do mundo atual, e depois para que a gente divulgue nossos cursos básicos, né, para as pessoas que têm interesse de participar desses cursos básicos, seja em Fortaleza, em João Pessoa, em Aracaju, Salvador, Brasília, Goiânia ou Rio de Janeiro, e também tem cursos iniciando, que eu sei, em São Paulo, e, se não me engano, também em Florianópolis, né? Então, dependendo do lugar do país onde você está, procure essas regionais para que você possa já ser incluído. E eu vou agora divulgar a nossa sequência de palestras, vou pedir a Cris para compartilhar comigo, porque depois dessa palestra maravilhosa que nós vamos ter hoje, né, que vai ser com o Dr. Derblay, nós vamos ter no dia 20 desse mês mesmo, 20 de maio, o Dr. Cláudio Teles, que é um psiquiatra do Rio de Janeiro, que vai falar sobre saúde mental e dar uma visão da saúde mental ampliada pela medicina antroposófica. Depois, a doutora Maristela, que é de Goiânia, Maristela Rezende, no dia 3 de junho, vai falar sobre homeopatia e antroposofia, o que as duas têm em comum. Posteriormente, uma farmacêutica muito especial de São Paulo, a doutora Karina Badaró, vai falar sobre medicamentos antroposóficos no dia 17 de junho, sempre numa terça-feira. Depois, o programa cai um pouco e vai ser eu que vou falar. A gente vai falar de saúde É. feminina e dos desafios, né, da saúde feminina em nossos tempos, e o que pode ser feito para não adoecer tanto e continuar evoluindo enquanto pessoa do gênero feminino, né? E, por fim, nós vamos ter uma aula sobre a febre em sua visão antroposófica, que até agora está marcado com a doutora Esther, mas que a gente não sabe se ela vai poder por motivos de ordem pessoal, mas se ela não fizer, a gente tem substituto já, tá? Então, esse é o nosso programa. E mais uma coisa que eu queria chamar a atenção é que quem necessitar fazer as inscrições, a gente vai pôr esses telefones aí, e se alguém quiser fazer o curso em Aracaju, tem esse telefone. Se quiser fazer em Fortaleza, aí já vai ser esses telefones, né? Depois vocês podem pedir que a gente manda. Se quiser em João Pessoa, o contato é este, né? É um curso que está ainda com 2 módulos feitos, ainda pode entrar gente. Em Salvador vai iniciar, já iniciou e vai para o segundo módulo, e o contato é esse. E vamos ter também no Rio de Janeiro, a partir de julho, o contato do Rio de Janeiro é este aí, né? Em Goiânia, nós vamos ter a partir de agosto, e o contato de Goiânia é esse. Eu sei que vocês não vão copiar esses telefones, depois nós vamos divulgar de uma forma mais concisa, tá? E, por fim, esse fim de semana, aqui em Brasília, quem quiser, quem morar em Brasília, quiser refazer o módulo, que já fez o curso básico, eu vou falar sobre a cosmogênese e antropogênese, junto com a professora Wanda, que vai dar a atividade artística. Todos são bem-vindos, né? E vocês sabem que quem já fez o curso tem um preço reduzido, se quiser fazer de noite, tá? De novo. Então, agora nós vamos para o fato mais interessante do nosso dia, que é a palestra sobre sono que a gente vai receber como se fosse um presente, né? O Dr. Derblay é da ABMA São Paulo, nosso colega,
um médico antroposófico já com muita experiência no ramo, embora seja muito jovem ainda, né? Começou muito cedo. Ele foi já também presidente da Sociedade Antroposófica Brasileira, contribuiu muito, né, para a modernização e para fazer com que a sociedade se expanda para mais lugares no Brasil, né, que cresça, né? E também teve uma atuação que eu sei que foi muito benéfica em escolas, escolas Waldorf, né, como médico escolar. Além de ser um grande amigo, né, um sujeito que está sempre disposto a falar sobre antroposofia e possui uma experiência muito grande na área da meditação antroposófica, que é quase uma especialidade que ele desenvolveu. Então, eu só apresento os outros com o coração e com aquilo que eu sinto. Se você necessitar falar mais um pouco sobre você, Derblay, fique à vontade. Eu almejo que você É tenha uma ótimo, palestra muito ótimo. profícua, tá? E desejo boa sorte a todos nós e que a gente aprenda o máximo que a gente puder. Uma boa palestra para todos e no final nos falamos novamente. É ótimo. Muito obrigado, Paulo. Muito gentil. É muito bom participar de uma iniciativa como a de vocês. Eu acho muito especial que esses encontros realmente aconteçam e poder contribuir. Na realidade, é uma oportunidade. É sempre bom compartilhar algumas ideias de medicina antroposófica e no caso aqui da medicina do sono, uma visão antroposófica. E quem sabe eu trabalhei uns 15 anos no total, um pouco mais até, em escolas Waldorf. Eu comecei lá no Colégio Micael, quem conhece em São Paulo, trabalhei 9 anos direto lá. Aí trabalhei na Rudolf Steiner e passei em todas as outras escolas. E também acompanhei muitos anos uma associação beneficente que é a Parsifal, que cuida de crianças e adultos com dificuldades especiais, crianças com psicose, crianças com paralisia cerebral, com esses distúrbios que hoje, esses autismos. Então, eu tenho uma experiência enorme com desenvolvimento humano. E no ano de 1999, eu tinha saído do Colégio Micael e estava num período de transição de vida e por alguns interesses, eu fui estudar cronobiologia. E eu fiquei 2 anos na USP fazendo ciência básica. A ideia era fazer um mestrado, mas quem sabe de ciência básica, cronobiologia, é um ramo duro porque vive estudando ratinho ou macaco. Lá no Nordeste, eles estudam isso com macacos. Aqui em São Paulo era com rato, eu vi que não tinha a ver comigo. E aí, logo nesse ano 2001, por aí, 2000, eu fui para a Escola Paulista de Medicina, depois de um congresso de cronobiologia, conheci o pessoal da Escola Paulista e fiz a especialidade em sono na Escola Paulista e fiz um mestrado, que foi validar um questionário de avaliação de sono em crianças e adolescentes. Vocês sabem, é uma validação de questionário? E eu fiz isso, eu fiquei uns 5 anos direto na Escola Paulista. Então, eu estudei muito medicina do sono, e na realidade, até no consultório, eu acabo atendendo bastante. Muitas pessoas vêm hoje em dia para parar com Zolpidem, com Rivotril, essas coisas. Então, é comum, e eu tenho uma boa experiência prática com distúrbios de sono, a importância dos ritmos. Ok, aí eu pensei qual era o enfoque, né, em 40, 50 minutos que eu gostaria de trazer para vocês. Porque eu dou esse curso aqui na formação para médicos aqui em São Paulo, então tem mais tempo. E, obviamente, medicina do sono dá para abordar de muitas frentes, mas o que eu queria mostrar para vocês é a importância do sono. E uma hora eu pensei assim, não leve muito a sério agora, mas eu vou tratar vocês como eu trato meus pacientes quando eles vêm com insônia. Quais os argumentos, o que é que eu tento mostrar para eles quando eu digo, puxa, vocês têm que cuidar do sono, tem que aprender a dormir, não pode ser no automático. Então, a conversa vai ser ao redor disso.
como o sono é vital para nós. De um ponto de vista bem técnico, isso a gente lê hoje, é facílimo de estudar medicina do sono na nossa época, a importância do sono, isso tem muitos psicólogos, neurocientistas, psiquiatras falando da necessidade do sono na criança, para o adolescente, para o adulto, para o velho. É fácil de ver isso. E um toque, uma pitada antroposófica do porquê a gente tem que cultivar o sono. A primeira coisa é que saúde é igual a ritmo. Isso a gente. Que também, né, Paulo, há uns 30 anos atrás, quando a gente falava sobre ritmo, era meio bicho grilo, um troço meio estranho falar de ritmo. Hoje, psiquiatria, quem faz medicina do estilo de vida, isso já está na boca do mundo. Isso tá fácil de fazer, de saber. Mas eu vou insistir nisso para vocês. Então, a importância do ritmo para a saúde. Se a gente vai num laboratório e pega um ratinho, que ele é, por exemplo, noturno, e a gente inverte esse ciclo claro-escuro do rato, faz ele ficar em luz constante no laboratório, ou deixa ele, inverte, coloca a luz de noite para ele, que ele tinha que estar no escuro, e deixa ele no escuro durante o dia, inverte o ciclo circadiano. Quando faz isso com um animal de laboratório, isso é bem marcado, ele perde 30% do tempo de vida. É um fato biológico acadêmico, mexer com o ritmo mexe com a saúde, com a vida. Os animais adoecem e insetos, quando você provoca isso, eles morrem antes, porque é fácil, eles vivem pouco tempo, é fácil de acompanhar. Em seres humanos, também isso é muito estudado hoje em dia. Eu vou falar do sono depois, estou falando ainda de ritmo. Quando um ser humano tem uma disrupção dos seus ritmos circadianos, ele adoece. Tipicamente, isso é estudado em trabalhador em turno, ou uma pessoa que vive com muita falta de ritmo. Surgem vários problemas de saúde. Por exemplo, problemas metabólicos. Tem um estudo clássico em sono. Se faz uma pessoa dormir 2 horas a menos durante 5 dias, ele tem alteração da liberação de insulina, ele fica pré-diabético em 5 dias. Ou seja, quem dorme mal tende a síndrome metabólica, obesidade, diabetes, dormir mal, perdão, mexer em ritmos, alterar o ritmo, altera a saúde metabólica, é fácil de ver. Trabalhador em turno sofre muito mais de hipertensão, sofre mais, por exemplo, tem maior incidência de AVC, doenças vasculares, problemas gastrointestinais. É típico. Trabalhador em turno começa com gastrites, dispepsias e vai. Função imunológica é alterada quando mexe em ritmo. Isso é típico com criança. Criança que tem muita alteração de ritmo, pega muito mais resfriado, gripe, às vezes demora mais para curar. E uma coisa interessantíssima é que é estudada essa alteração do ritmo com envelhecimento precoce. Em seres humanos, não está comprovado que mexer no ritmo encurta a vida. Porém, tem sinais de envelhecimento precoce, alterações metabólicas, imunológicas, alterações cognitivas. Então, lembrando para vocês que nos cursos básicos a gente sempre fala isso, saúde precisa de ritmo. E às vezes, falando com pais, eu falo assim: o nosso corpo saudável, ele não é democrático, ele é lei. Você tem que evacuar uma vez por dia. Duas. Se evacuar 10 vezes por dia, opa, tem um problema. Se ficar 10 dias sem evacuar, tem um problema. Então, o nosso corpo todo é ritmo. A respiração e a circulação acontece no ritmo. A frequência de disparos de neurônios é rítmica. A relação do movimento peristáltico estomacal e o funcionamento cerebral. Isso tem que estar sincronizado, senão a gente tem alterações de saúde. Então, ritmo é saúde, a gente tem que cuidar desses ritmos biológicos. E quais são os fatores? O termo técnico é sincronizadores ambientais.
que a gente deve respeitar para manter o ritmo. O primeiro é claro escuro. Isso é o que em alemão chama Zeitgeber, é o termo que se usa. São doadores de tempo, sincronizadores, são pistas ambientais para os nossos relógios biológicos, o termo mais correto é sistema de temporização circadiana funcionar. Precisa estar sincronizado com claro e escuro, que basicamente é a hora que o sol nasce e o sol se põe. A outra coisa é a temperatura do ambiente. Também é um sinalizador para esse relógio biológico funcionar adequadamente. Isso praticamente acompanha o ritmo circadiano do sol, luz e escuridão. Outra coisa é horário de alimentação. Comer em horários muito alterados atrapalha, altera os ritmos biológicos. Cuidar da atividade física. Se uma pessoa fica muito ativa num período e muito parada em outros, isso também é um desses sinalizadores para a liberação, para o funcionamento de todo o organismo. Na realidade, a gente tem que cuidar. Claro, escuro, temperatura que praticamente vai junto, a nutrição, horários da alimentação, horários de atividade física e os eventos sociais também fazem parte, claro. Horário de ir para a escola, horário de entrar no trabalho, isso também é importante para a manutenção dos nossos ritmos. Então, o sono entra nesse grande pacote dos ritmos biológicos, que depois a gente pode falar de nutrição, que é o básico na formação, aqui em São Paulo. Tem um final de semana que introduz a parte clínica prática, que é desvendar sono, nutrição e atividade física. Vocês sabem isso também, tá na crista da onda para cuidar de saúde e cuidar desses três hábitos. Então, o sono é o central para manter o ritmo. Agora, em 1919, quando Steiner começou as escolas Waldorf, ele falou algo que era, até agora pode, acho que já não é mais, mas até agora pode parecer um pouco misterioso, que o Steiner falou para os professores: olha, a tarefa do professor é ensinar a criança a respirar e a dormir. E isso, hoje em dia, dá para fundamentar em neurociência como é vital isso. Para o desenvolvimento humano, precisa cuidar tanto da respiração quanto do sono. E de uns 5 anos para trás, eu tenho a hipótese de que essa tarefa de ensinar a respirar e a dormir saiu da mão dos professores e está na mão dos médicos. Nós, profissionais da área da saúde, que eu vi que não tem só médico aqui, profissionais da área da saúde, devemos assumir essa responsabilidade. Quando a criança é junto com o professor, porque a didática, o modo de dar aula, né, numa escola Waldorf é para ensinar a respirar e dormir, mas nós, médicos e terapeutas, devemos cuidar nesse sentido. Por quê? Existia um tempo que dormir era natural. A gente ficava quietinho num lugar, determinado horário, a gente dormia. Eu tenho a hipótese, e é isso que vai ser o tema dessa conversa, eu tenho a hipótese de que, inclusive entre nós aqui, aqueles que não souberem como dormir, não irão mais dormir naturalmente. Eu penso o seguinte: quando eu era criança, meus pais, meus tios, comiam, se alimentavam naturalmente. Imagina que meu pai ia perguntar: ah, mas como é que é o índice de gordura, o índice glicêmico dessa minha. Não, comia carne. Eles tinham dinheiro, quem tinha dinheiro comia proteína, gordura. Vocês sabem, picanha, era coisa fina comer. E não e comia porque era gostoso. Depois de um. Agora, quem de nós, ou quem de nós não sabe cuidar das calorias, da qualidade do alimento, se ele é ultraprocessado? Por quê? Porque quem não sabe vai passar mal, vai ter um problema. Nós temos que saber nos nutrirmos.
Isso nutrição é fundamental na nossa época. E eu já estou vendo, já estou reconhecendo que a mesma coisa que aconteceu com a nutrição vai acontecer com o sono. Comer, dormir e, quem sabe, até o movimento não será algo que vai acontecer naturalmente. Nós teremos que saber, e esse vai ser o meu enfoque com vocês, a dormir. Nós teremos que ter uma tecnologia para dormir. Não vai ser natural. É claro, se vocês veem, nós vivemos numa sociedade 24, 7 por 24. É assim que se fala. Trabalhar 7 dias na semana, 24 horas por dia e produzir muito. A mente humana, na nossa época, tem uma é atraída pelo mundo, pela sociedade, para produzir cada vez mais. É uma, o reflexo disso é a sociedade do cansaço. As pessoas vivem cansadas. Então, me parece que tem uma desconexão entre a mentalidade das pessoas e o corpo. A mente quer produzir, produzir mais e mais, mas o corpo, obviamente, impõe limites. O corpo, repito, não é livre. O corpo é lei, o corpo é norma, o corpo é ritmo. E pela época que a gente vive, a tendência é querer fazer mais, fazer mais. A cabeça vai e o corpo não vai atrás. Então é típico hoje em dia depressão ligada ao trabalho, burnout e essas coisas. Então, de fato, o corpo é um instrumento para a alma. Nós precisamos desse instrumento afinado. Precisamos desse instrumento no ponto para eu realizar aquilo que eu quero realizar na vida. Esse instrumento precisa, no mínimo, quais são as condições mínimas para manter a saúde corporal? Cuidar dos ritmos, e isso lá vai sono, nutrição, qualidade do alimento, horário, é fundamental. Atividade física, de preferência uma atividade física com sentido, e cuidar dessas interações sociais. Nós precisamos entender, dominar como cuidar do corpo, como cuidar dos ritmos, para que a alma, que a cognição, que os sentimentos fluam no sentido do que a gente acha mais adequado, mais correto, o que a gente quer na vida. E o central de hoje é falar do sono. Então, é decisivo reconhecer o significado, a importância do sono no nosso tempo. Quando pega, então, manuais de orientação para a saúde, sempre vão falar algo assim: precisamos cuidar do sono para manter as nossas atividades, o funcionamento biológico do corpo e mental. O sono é fundamental para raciocínio, memória, aprendizagem. Quando pega um ratinho em laboratório e faz privação seletiva do sono REM, 3, 4 noites, o rato dorme, mas você faz um método lá e ele não entra em sono com sonhos. Ele não consolida aprendizado. Então, a aprendizagem depende da qualidade e quantidade do sono. Foco, concentração no dia seguinte. Bem, quem já deu plantão entre nós sabe como é difícil o dia seguinte, que médico. Eu nunca conheci um médico que fizesse pós-plantão. Ele dá plantão a noite inteira e no dia seguinte trabalha, entre aspas, normal. Quando, e isso também tem bastante estudos, quando o médico sofre privação de sono, é o médico que vai cometer mais erro médico. Então, é fácil de falar isso. Dormir menos altera processos cognitivos. E eu lembrei de um casal, sempre lembro disso, que eu atendia, que isso tem a ver com a quantidade de sono. Um adulto tem que dormir 8 horas por noite. Isso é estatístico e está estabelecido. 7, 8 horas por noite.
Mas tem pessoas que dormem menos e dizem, não, mas eu vivo normal. E uma vez eu estava atendendo um casal nessa hora da consulta eu falei da importância do sono e o marido falou, não, mas eu durmo 4, 5 horas por dia e vivo muito bem. Por sorte, a mulher estava junto e disse: vive bem o caramba! Vive irritado, impaciente, não quer nunca conversar. A gente começa a tratar de um assunto um pouco mais demorado, a pessoa perde a paciência. Então, é importante para a atividade cognitiva, mas metabólica, liberação de hormônios acontece em ritmo, vocês sabem, o ritmo circadiano controla a liberação de cortisol, hormônio do crescimento, melatonina, prolactina, T3, T4, uma série de hormônios dependem centralmente desse ritmo de sono vigília. A quantidade de sono para homens e mulheres é a mesma. Eu não sei de estudos diferenciando essa parte. O sono é fundamental, e isso também é falado hoje em dia, que vocês conhecem, para o crescimento e desenvolvimento nas crianças. Crianças que dormem mal, principalmente no primeiro, segundo ano de vida, se não dormir adequadamente, o cérebro está se formando. Então, o cérebro da criança se desenvolve, a criança não tem o sono REM, o sono profundo, tem um sono ativo e um sono calmo. Essa variação desse sono em criança é que permite a formação de novos neurônios. Isso é bem estudado. Então, a plasmação, o desenvolvimento neuronal depende do sono. E o adolescente ainda está formando o cérebro e precisa da quantidade de horas para dormir e para se formar. Outra coisa que surgiu, e é muito interessante, isso há uns 5 anos, descobriram no sistema nervoso central vasos linfáticos, se chamam glinfáticos, que quando a pessoa dorme bem, essa linfa, esses vasos linfáticos, de fato drenam o cérebro. E tem vários estudos ao redor disso, é uma área nova na medicina do sono, mas duas proteínas, por exemplo, a proteína tau e a beta-amiloide, que estão relacionadas com degeneração cerebral, com Alzheimer. Então, se uma pessoa dorme menos, ela limpa menos o cérebro do beta-amiloide, que a gente sabe que está ligado com Alzheimer, e então aumenta a chance de ter degeneração senil, essas demências com a idade. Outra coisa fundamental, e aí seria, quem sabe, até um assunto à parte, falar do sono e adolescentes. Tem vários motivos porque o adolescente precisa dormir 9 horas por noite. Estudos, e isso é bem estatístico, estudos com adolescentes mostram que eles têm uma necessidade de sono maior do que quando eles tiverem 20, 21 anos de idade. Com 16, 14, 18 anos de idade, a necessidade de sono por conta do estirão é maior que depois que passa essa fase da adolescência. Então, um adolescente precisa dormir 9 horas por noite para terminar de formar o córtex pré-frontal, que não está totalmente formado nessa idade ainda, precisa por vários outros motivos também, mas o que vocês vão entender é que se o adolescente não dorme bem, ele fica mais impulsivo, mais agressivo, porque não está formando a área cerebral que controla impulsos. Então, isso também é bem documentado. E aí, se nas perguntas alguém tiver interesse, dá para falar da necessidade do sono, que eu vou falar para vocês, fundamental para o adolescente. Tem que dormir bem para se humanizar. Esse é o assunto. Outra questão do sono que a gente tem que cuidar é saúde mental. Ansiedade, depressão, doenças bipolar, tudo isso se piora muito com a questão de dormir pouco e com má qualidade. O distúrbio psiquiátrico pode predispor a um problema de sono, mas em jovens e muitas pessoas passam a dormir mal porque trabalha muito, porque dá plantão, e aí vem o burnout, aí vem a depressão como consequência da falta de sono.
Outra coisa fundamental de cuidar do sono é criatividade. Os processos cognitivos e principalmente criatividade depende do sono. A pessoa que dorme mal fica mais repetitiva, fica mais fechada no seu mundo mental. Então, é fundamental dormir. E agora, eu vou tentar ensinar vocês a dormir. E quem lida com pacientes pode. Eu faço esse esqueminha agora, que é o que eu faço com os meus pacientes. Eu quero ver o horário. Vamos lá. O que precisa para dormir? E isso é um roteirinho, vocês podem tentar acompanhar comigo como é assim. Muitos de nós agora já começamos a sentir sono, um certo cansaço, não é? Já está na hora de ir para a cama. O que esse cansaço indica? O que significa que eu tenho sonolência ou cansaço, às vezes 6 da tarde, que a adrenalina está baixando, a melatonina subindo, a gente começa a sentir aquele ai, 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 vontade de ir para a cama. É muito bonito isso. Quando sente esse cansaço ou sonolência no final do dia, isso nada mais é do que saudades de si próprio. Os alunos, eu brinco, anotem aí. Cansaço, e isso dá para expandir para outros cansaços, desânimo, moleza. Mas o típico, quando a gente fica com cansaço à tardinha e começa a imaginar a cama, isso é saudade de si próprio. Então, vamos lá. O que é que precisa para eu me encontrar? Isso tem tudo a ver com a vida meditativa. Pegar no sono, que eu vou contar para vocês, e meditar tem uma semelhança íntima. Hoje, quando estuda meditantes que faz eletroencefalografia, a gente sabe que entrar em meditação profunda vai ter ondas delta de sono profundo no meditante que sabe meditar, obviamente. E por isso que meditação regenera, cura tanto quanto o sono. Então, dormir é encontrar-se. Esse é o primeiro tópico que eu vou repetir isso. O que precisa fazer para dormir? A primeiríssima coisa, tão bonito isso, precisa ficar num ambiente apropriado. A gente, todos nós temos o quarto, a cama, o lençol, o travesseiro. O ambiente tem que ser apropriado. Uma coisa que muitos de nós esse ano soubemos é que se o ambiente está muito quente, não dá para dormir. A temperatura do ambiente tem que cair. O cérebro tem que resfriar durante o sono. Se o ambiente está muito quente, a gente não elimina calor pelas mãos, pelos pés, a temperatura cerebral fica alta, a gente não dorme se o quarto está abafado. Então tem que cuidar da temperatura do ambiente. Outra coisa, tem que ficar escuro. Não dá para dormir no claro. Ficar olhando para a tela antes de dormir, essa radiação de onda que vem de celular, computador, é uma radiação de onda do azul. Isso estimula o cérebro. E para os adolescentes eu falo assim: vocês desligam o computador ou o celular com um toquinho. O cérebro vai demorar no mínimo 30 a 40 minutos para eliminar a química produzida pela luz. Então, adolescente é a pior faixa etária para se cuidar de sono. Imagina que alguém fica até 10, 11 horas olhando para uma tela. Ele desliga a tela, vai demorar mais 1 hora para aprofundar o sono, no mínimo. O adolescente parece que dormiu, mas se acompanhar a atividade elétrica do cérebro, não dormiu nada. Aí vai dormir 1 da manhã. Para acordar às 6, é tortura. Tortura, é um crime. Aí eles ficam deprimidos. Então, precisa escuro. Primeiríssima coisa. A outra coisa é que precisa de silêncio. Todos nós sabemos disso. Eu já atendi paciente que tem o vizinho de cima que fica com toque, toque, toque lá e ele não dorme. Precisa de silêncio. E isso é necessário. Se tiver festa do vizinho, se tiver, a gente sabe, a gente
tem que desligar os sentidos, fechar os olhos, parar de ter barulho, não pode ter um cheiro muito forte no quarto. Quem vai para lugares diferentes, às vezes hotel, coloca um aromatizador que perturba o sono. Os estímulos têm que cessar. E logo em seguida, quando a gente começa a se arrumar na cama, tem que relaxar. Muitas pessoas, muitos pacientes não dormem porque deita na cama e continua tenso. Isso é um estímulo para o cérebro. O cérebro e o corpo astral, para soltar-se, a gente precisa soltar o corpo, literalmente. Fazer algo para relaxar. Como é que é o melhor jeito de relaxar? Para soltar a musculatura? Expirar. Expirar, soltar o ar. Quando a gente acorda, todo mundo, quando acorda, faz algo assim. Ah, estou bem por dia. E para dormir, o astral sai com o ar, o cérebro acalma, o corpo relaxa se a gente expira. E daí vocês podem procurar no Google, em algum lugar, o que eu oriento para as pessoas é uma respiração que chama 4-7-8. Inspira, marcando 4 segundos, faz uma apneia de 7 e expira contando 8. É uma respiração, isso está muito estudado em neurociência hoje em dia, ajuda a aprofundar o sono e pode ser usada para ansiedade. O termo que está se falando hoje em dia é que essa respiração tonifica o nervo vago, tonifica o parasimpático. Para dormir tem que relaxar, entrar nesse estado que predomina o parasimpático e não o simpático. Então, escuro, silêncio, relaxa, respira. Para entrar no sono, quanto mais horário marcado, melhor. Não é bom um dia dormir às 9, outro dia às 2. Manter um ritmo. Cuidar, outra dica ótima para poder entrar no sono direitinho, é não jantar, principalmente gordura. Não dormir com a barriga cheia. Né? Que isso perturba o sono, pode dar pesadelo. Cuidar com o sono. Então, nós precisamos criar um ambiente para entrar no sono. E o que significa entrar no sono? Entrar no sono é como entrar numa catedral. Preparar-se para o sono é preparar-se para um casamento. É uma coisa sagrada. E eu sei, sou casado e tenho 2 filhas, e eu sei muito bem como é que as mulheres. Eu me preparo mal e mal para um casamento. Mas mulheres sabem se preparar para um casamento. Isso é um fato, de cabo a rabo. Entrar no sono tem que criar essa aura de eu vou para um lugar maravilhoso. O ambiente é esse que eu falei. E o estado de alma é agora eu vou encontrar o sagrado. Esse processo de entrar no sono, o que é? A primeira coisa que eu faço é desligar os sentidos. Fechar o olho, não pode ter barulho, não pode ter cheiro. Eu vou relaxar o corpo. Eu vou sair do ambiente físico que eu vivo. A consciência não está no físico. A gente fala que o corpo astral sai do físico. Fechar os sentidos, eu saio do corpo físico. Quando eu começo a sair do ambiente que eu estou, eu deixo o físico para trás e começo a ter sensações. Eu acho que todos nós adoramos entrar no sono, porque um pouquinho antes de entrar no sono, a gente dá essa relaxadinha, sente o calor da cama, normalmente expira. Se está difícil de expirar, faz essa respiração 4-7-8, relaxa, solta.
sente o corpo por um tempinho e aí dá uma sonhada. Então, a gente deixa o físico para trás, fechando os sentidos, sente a vitalidade por um tempinho, o termo técnico para nós é corpo etérico, você sente essa vitalidade um pouco, mas começa a soltar o corpo, esse simpático começa a ceder, e aí a gente vem uma imagem. Vem uma imagem, aí você está lembrando que estava conversando com alguém, e de repente vem uma imagem de sonho, você imagina que está na praia, que está caminhando não sei aonde, a mente comum, o corpo astral, ele dá uma soltada do etérico, daquilo que a gente estava mantendo ali, e aí logo apaga a consciência, perde a consciência. E quando eu digo que eu perco a consciência, eu perdi a consciência do corpo físico, eu perdi a consciência do etérico, das sensações, eu me vinculo ao astral, eu dou uma sonhadinha um pouquinho, e aí eu também deixo o astral e o etérico para trás, e quando eu entro em sono profundo, quem está lá sou eu. Isso é fundamental. Durante o sono, eu deixo o corpo físico na cama, o ambiente para trás, deixo o corpo etérico mantendo a vitalidade, deixo a consciência e sonhos para trás. E quando eu estou em sono profundo, que eu não sei o que está acontecendo, eu sou. No sono profundo, eu me encontro comigo mesmo. E essa é a razão, o motivo, a necessidade do sono. Durante o sono, eu, Derblay, vou falar assim agora, esse eu de vigília se encontra com o eu transcendental, para falar filosoficamente. O eu de vigília fica para trás, no sono profundo eu não sei quem eu sou, de vigília, mas eu me encontro comigo mesmo. Dormir é essa maravilhosa oportunidade de vivenciar o eu ideal, vivenciar os ideais. E sobre certo aspecto, dá para contar como que quando a gente dorme, a gente deixa a terra para trás, a gente deixa o ambiente natural para trás e se expande, expande a consciência para os planetas, para as estrelas, e um sono profundo é regenerador. Dormir é encontrar-se consigo próprio, é ir ao encontro do sagrado, é ir ao encontro do ideal humano. É isso que a gente precisa para, no dia seguinte, regenerar, acordar. Uma coisa que eu falo para os pacientes é que o acordar depois de uma noite de sono tem que ser sempre alegre. Quando alguém acorda triste, quando alguém. Às vezes eu brinco, acorda de ressaca. Parece que tem pessoas que são tão lerdinhos de manhã que parece estar sempre. Isso é um distúrbio. O médico o terapeuta deve contribuir para que a noite de sono seja restauradora e a pessoa acorde feliz, com essa vontade de transformar, atuar no mundo. É para isso que a gente dorme. Então, preparar-se para o sono. Escuro, silêncio, relaxar e ter essa noção de que eu vou ao encontro do ideal, do transcendente. E para entrar nesse nível, eu preciso parar de pensar. Uma época eu falava, se eu tiver que definir sono, eu vou definir sono como aquele momento que a gente não pensa. Porque quando pensa, está acordado, né? Que é chato para danar. Então, dormir, no fundo, é parar de pensar. E vejam, isso não é só antroposófico mais. A qualidade do sono depende do último pensamento que tivemos antes de entrar no sono. A qualidade da noite depende, é definida
pelo último pensamento que a gente tem antes de dormir. E claro que entre nós, alguns já perderam o sono porque ficou pensando bobagem, não é? Na hora de dormir, quando começa a pegar no sono, que fecha o olho e tal, o raciocínio, as ondas cerebrais não ficam mais beta ativo pensando, você começa a entrar em alfa, você começa a dar uma sonhadinha. Nessa hora, os probleminhas, quem sofre de insônia sabe como é, viram terror, problemão. Então, a qualidade do sono depende desse último pensamento. Então, agora tem que ter uma estratégia para parar de pensar. Comecei lá. Escuro, silêncio, soltar a musculatura, expirar. E agora, e isso é um exercício de meditação, é um exercício de concentração. É muito importante nessa hora, essa passagem para o sono é como passar o bastão para o nosso anjo. Tem gente que fala para as crianças, né? Dorme bem, filhinho, sonha com os anjinhos. Para encontrar o anjo, o pedágio, o bastão que você passa, é um pensamento, é uma imagem. Não pode. Imagine ficar vendo Instagram, ficar vendo TikTok, sabe Deus? Eu ainda falava para os meus pacientes, não fiquem vendo o Jornal das 10. Lembra, Paulo? Jornal da Globo das 10. Não pode dormir vendo o Jornal das 10, você vai ter pesadelo, o anjo não vai chegar perto. Então, hoje em dia, não fiquem vendo essas imagens horrorosas, porque o anjo precisa de uma imagem boa. Então, nós temos que treinar uma imagem para que é o pedágio. Qual é o pedágio que tem que pagar para dormir, para parar de pensar? Quando eu me relaciono com o mundo transcendente, com o mundo espiritual, os pensamentos não são os pensamentos comuns. Tem que ser uma imagem. Por exemplo, algo bem simples, uma viagem que você fez e que você se sentiu muito bem. Lembrar daquela situação enquanto pega no sono. Ah, e hoje dá para explicar bem isso. O cérebro não sabe se aquilo que vocês estão imaginando é verdade ou não, porque ele gera uma química coerente com o que vocês pensaram. Se vocês imaginam um momento profissional em que vocês se sentiram plenos, uma realização, quando sente isso, que imagina e sente, o corpo gera uma química coerente. Por isso é óbvio, a qualidade do sono depende desse último pensamento. Se eu ficar imaginando que amanhã vou ter que falar com o advogado, vou ter que falar com o gerente, vou ter que. Essa imagem não te induz a um sono profundo, reparador. Então, cuidar. Lembrar de uma situação que te dê uma sensação agradável. E aí, obviamente, tem que treinar isso, porque quando tem essa insônia, que é a insônia, dificuldade de entrar no sono, insônia do terço inicial da noite, dificuldade para pegar no sono. Há muitas pessoas falam, o meu cérebro está tão ativo que ele não desliga. Então nós temos que treinar, nós temos que nos preparar para essa hora por vontade própria, tem que ter fígado bom para fazer isso, um dia dá para explicar, para entrar no sono por vontade própria. Então, lembrar de uma sensação, ou ler um texto curto. Eu sempre pergunto para os pacientes: você tem uma religião? Ah, eu tenho. Então, se você é kardecista, pega o Evangelho, escolhe uma parábola e lê durante 30 dias essa parábola. Repete. Ou, se não tem religião, escolhe um conto, conto dos irmãos Grimm, contos do Andersen, e lê aquele conto imaginando como é que era o chapeuzinho vermelho, como é que era a cestinha que colocou o bolo, qual o sabor do bolo, qual era o trajeto. Imagens. Imagens é a linguagem do mundo
É a primeira linguagem no mundo espiritual. Então, ler algo, imaginar algo, essa respiração 4, 7, 8 é muito poderosa. Isso é 5 minutinhos, 3 minutos, dá para fazer antes de deitar ou quando vai, já está na cama, independente. Outra coisa que pode ser tentado, mas aí já é um pouquinho mais difícil, mas para as pessoas pode ajudar muito, é tentar recordar o dia do último momento que estava acordado para trás, para o início do dia. Então, se antes de deitar eu escovei os dentes, antes eu tomei banho, antes eu estava jantando, e imaginar, sem julgar, não é para reviver os bafafá e as conversas que teve. É só imagem. O que interessa nessa hora é se vivenciar como um observador que contempla. Então, entrar no sono é fazer essa passagem para um ambiente curador, para o encontro com forças sagradas de cura. Eu acho que era por aí. Eu posso fazer uma pausa, eu estou no meu tempo aqui de 50 minutos e a gente pode abrir para uma. Vocês têm que aprender a dormir bem. E aquele que pratica dormir bem pode tentar ensinar os outros. Quando eu trato insônia, eu sempre começo por esse, quase sempre o assunto é esse. Aí vai ter uma anamnese detalhada pra caramba, aí tem que ver a constituição da pessoa e etc. Muito bem, Derblay. Ainda ressoando, né, as suas palavras dentro do nossa alma, aconteceram aqui algumas perguntas que eu anotei e eu não vou dizer o nome das pessoas porque facilita para mim dizer só a pergunta qual foi. Então, a primeira pergunta, eu vou falar de umas três ou quatro primeiro que tem a mesma tendência, né? É a quantidade de sono para homens e mulheres, que você já discorreu, a quantidade Uhum, de horas de sono para criança, a quantidade de horas de sono para quem tem mais de 60 anos e a quantidade de uhum. horas de sono para adolescente, né? Então, tudo isso eu acho que é uma pergunta que fala sobre a mesma coisa. Aí, se você responder, depois eu faço as Uhum. outras. Pode ser? Tá. A quantidade de calorias que cada um precisa por dia é individual. Cuidem com esses nutricionistas que usam muita tabelinha. A gente tem que aprender isso. E o mesmo vale para o sono. É individual. O padrão mundial para adultos é 7,2 horas ou 8 horas de sono. É isso que a humanidade dorme atualmente. Então, se eu tenho que orientar alguém, eu digo se tem que dormir 8 horas por noite. Um adolescente precisa dormir 9 horas por noite. Isso tem uma infinidade de trabalhos mostrando isso. Por exemplo, pega adolescente com 13, 14 anos e que dormia 7, 8 horas por noite, e ela passa, é um estudo, a dormir 9 horas por noite ou mais, que às vezes precisa mais. Com meninas, quando fazem esse tipo de cuidado com o sono, um dado chocante é que melhora a autoestima. Adolescentes podem sofrer, porque às vezes uma mama cresce mais que a outra, ou que o bumbum não sei o quê, ou que tem espinhas. Elas param de se preocupar com isso e se dormem melhor. Então, cuidar do sono tem muitos benefícios, muitos benefícios. Então, adolescente, 9 horas por noite. Crianças. Crianças dormem 10, 12 horas por noite. Crianças com 7 anos têm que dormir mais do que 10 horas por noite. Isso vocês podem procurar, tem tabelas e tabelas no Google lá. A quantidade de sono, uma criança de 7 anos tem que dormir com certeza 10, 11 horas por noite. Outra pergunta que não fizeram, mas qual é o horário melhor para uma criança dormir? Logo a hora que o sol se põe. O horário que a adrenalina está embaixo, 6, 7 da noite, chama-se sleep gate, janela para o sono. Se a criança perde esse horário, muitas crianças ficam, tem um termo, endiabradas.
Tem criança que se não dorme 7, 8 da noite, lá pelas 9 a adrenalina sobe e elas ficam elétricas. Então tem horário para pegar no sono, chama janela para o sono. Então, isso em termos gerais tem dados estatísticos. Outra coisa é que entre adultos, que eu sei bem, tem uma coisa que chama curto dormidor e longo dormidor. Tem pessoas que podem, de fato, dormir 3, 4 horas por noite. Um pouquinho antes na época do Plano Collor, a Escola Paulista fez um estudo enorme de sono aqui em São Paulo e descobriu um professor da USP que dormia 3, 4 horas por noite, fazia a polissonografia dele era normal e ele era um cara que vivia normal. Vocês imaginem, um em milhões de paulistanos. Agora, existe uma coisa que chama longo dormidor, que precisa dormir, e eu vi muitas pessoas que precisam dormir 10, 11 horas por noite para acordar bem. No problem. Então, tem que identificar isso. Dormir a quantidade necessária. E claro que tem pessoas que não deveriam ficar tanto tempo na cama. Dormir menos pode ser um problema, e dormir muito dá problema metabólico também. Então, eu diria que, via de regra, 8 horas por noite. Outra coisa que é simples de falar, e eu falo para todo mundo hoje em dia, nós, adultos e crianças, obviamente, não somos livres para acordar depois das 8 da manhã. Nós temos que sair da cama antes das 8 da manhã, 9 da manhã, para receber a radiação do sol da frequência de onda do azul. Isso estimula o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Médicos sabem do que se trata. Tem muita gente hoje em dia que é deprimido porque não toma sol da manhã. Não é que ele era deprimido e não consegue acordar. Parece que é o contrário. Ele não acorda, não tem adrenalina, não tem serotonina e fica deprimido. Então, uma dica fundamental é acordar e olhar para o céu. 5, 10 minutos para ter esse banho de sol. Muito bem, Darley. Para a gente ser coerente com o que a gente está aprendendo, nós vamos encerrar. Tem perguntas que eu vou fazer ainda, mas não vamos mais receber perguntas e nós precisamos dormir cedo, né? Nós temos que ter Com coerência com o nosso certeza, tema. com Então, aqui nós certeza. temos uma pergunta, Darley, que fala a respeito do seguinte: boa noite. E sobre a utilização de música relaxante para dormir, é saudável? É, eu prefiro bem natural, me concentrar numa imagem ou fazer uma meditação e passar esse bastão para o anjo da guarda. E isso exige foco. E eu sei, se você não dorme tão rápido porque está com alguma dificuldade, e se não dormir, mas ficar lidando com imagem, ajuda a cognição, concentração, memória no dia seguinte. É bom treinar isso. E aí eu respeito, tem pessoas que colocam, tem esses sons, de algum estímulo. Eu acho que é individual isso. Não tem problema. Mas uma música relaxante ou tem esses sons que esqueci o nome, que fica tipo ruídos, que às vezes tem pessoas que dormem fácil assim, mas programa para desligar isso, porque o cérebro vai ficar sendo estimulado pelo som. Então, o ideal é colocar, inclusive, tampão no ouvido, tampão no olho, para não ter estímulo exterior. Estímulos, a gente dorme, pero no mútil. Se tem barulho na rua, a gente já vai acordar. Então, estímulos sonoros podem prejudicar a qualidade do sono. Mas como estratégia por um tempo até pode. Ok, aqui eu vou juntar três perguntas. Podemos dormir e não acessar o sono profundo? A outra pergunta é assim: qual a sua experiência ou sua opinião sobre cannabis? E a terceira é assim: as pessoas que usam remédio não chegam a esse local transcendente do sono? Não.
Nem álcool, nem cannabis, que cannabis um tempo atrás a gente não sabia. Agora, se vocês procurarem no, no, no- qualquer site buscador desses, vocês vão ver que o CBD provoca um distúrbio de sono, não tão grave quanto o benzodiazepínico, mas tem uma amputação do sono REM, perturba o aprendizado. Então, não é bom usar cannabis como sonífero. E claro, a pessoa até pode receitar Stilnox, mas vocês sabem, não é bom usar Zolpidem para dormir, benzodiazepínico para dormir. E o CBD está na mesma linha. O termo técnico é que tanto o CBD, benzodiazepínico, o Zolpidem, vários antidepressivos, eles provocam uma alteração na arquitetura do sono. O benzodiazepínico é o mais típico, amputa, encolhe o sono REM. A pessoa, de fato, álcool faz isso. Pequenas quantidades de álcool atrapalham a memória. Isso não é invenção, é um fato. Amputa esse sono REM. Cannabis faz algo parecido. Então, é mais fácil de falar para qualquer paciente que se você bebe, usa cannabis, CBD como medicamento, ou toma um antidepressivo, você vai ter dificuldade de sono. Outro jeito de encurtar a história é dizer assim: não tem remédio para fazer dormir. Zolpidem, os Z, esses remédios modernos, não promovem um sono reparador. Então, eu não tenho a vivência para falar do ponto de vista espiritual. O quanto que impede a saída para esses planetas durante o sono. Mas se você olhar a arquitetura do sono, foi para as cucuia. Então, Muito evitar. bem. E quando para médicos e quando tem que receitar algum sonífero que a gente pode usar, obviamente, é muito melhor encaminhar para um psiquiatra ou para um médico que faz medicina do sono. É grave quando ginecologista, clínicos, cardiologista receita esses remédios e não tem o conhecimento que um médico que faz isso aí fica usando benzodiazepínico 10 anos, o que é errado, isso está bem descrito. Muito Muito bem. bem. Uma outra pergunta, doutor Derblay. Boa noite, doutor. Que fascinante a sua palestra. Desde criança tenho uma espécie de fobia, sempre com uma luz, mesmo que insignificante, para eu não despertar com uma espécie de falta de ar. Como resolver essa questão do escuro? Pelo que eu entendi, ela precisa de uma luz para dormir, né? Aham, aham. Então, a pergunta dela é essa, Derblay. Um apoio, né? Mas o que me chama a É, atenção é a falta de ar, porque é. provavelmente pode ter um incômodo. Eu avaliaria o rim, essa parte da respiração, porque quando a gente dorme, esse o corpo astral tem que desligar do corpo. E aí a gente fica no escuro total. O vidente, quando está nesse ambiente, ele descreve como vazio. E para muitas pessoas isso é incômodo. Provavelmente teria que fazer algo ligado a essa respiração que tem a ver com esse rim, com os órgãos do gênito urinário, algo assim. Mas não sei. Muito bem, aqui outra. Dormir, mas não conseguir aprofundar o sono, ter dificuldade de chegar no sono REM, ainda assim se beneficiaria desse ambiente curador do sono? Os sonhos são a tradução desse encontro comigo mesmo? E mais uma pergunta é assim: quanto tempo antes eu devo preparar o ambiente para eu ir dormir? Uhum, boa. É, não tem descrição disso, mas quando fala de celular, 30 minutos, 40 minutos no mínimo, sem esse estímulo luminoso, o cérebro processar a química. E, obviamente, durante o dia, nós precisamos cuidar dos ritmos, cuidar do momento que a gente está mais desperto ou está mais na vontade, levar uma vida o mais atento e cuidadoso possível para esse dormir
ser adequado. Uma imagem para entender isso é que a vigília e o sono é que nem um movimento de pêndulo. Quanto melhor eu passo o dia em vigília, presente, com o eu presente, melhor eu me encontro durante a noite. Então, em termos bem gerais, passar o dia mindful, atento, presente, cuidadoso. E dá para dar mais detalhes disso, porque dormir é sair do pensar, passar pelo sentir e ir para a vontade. E a gente faz isso a noite toda e faz isso o dia todo. Então, conforme o tipo de insônia, a gente indica se é cuidar mais do pensar, do sentir e do querer, e durante o dia praticar uma vida rítmica, cuidar desse entrar no sono, com certeza melhora a qualidade do sono. É bem possível. É muito possível isso. Ok, teve a questão dos sonhos, se eles são a tradução do encontro comigo mesmo, e outra pergunta, se sonhar muito quer dizer que não estamos com sono de qualidade. Claro, claro. O sonho é justo esse momento em que nós separamos a consciência dos órgãos. A consciência, o termo técnico para nós é corpo astral, se separa do funcionamento dos órgãos, da fisiologia. Quando dá essa desligadinha, a gente tem um reflexo do funcionamento dos órgãos. Então, a primeira coisa que dá para garantir é que quando alguém entra no sono e dá uma sonhada, esse primeiro sonho vem do estômago, vem dos intestinos, vem do processo digestivo. Por isso que nunca é bom dormir com a barriga muito cheia, que vai ter sonhos escabrosos, com destruição, com fogo, com às vezes com esquartejamento. Então, os sonhos contam da nossa primeiro nível, da fisiologia. Isso tem a ver com esse sono REM, provavelmente é isso. Agora, tem um tipo de sonho que acontece lá no sono de ondas lentas, o sono profundo, que são aqueles sonhos arquetípicos, religiosos, que têm uma imagem que os junguianos sabem interpretar muito bem. Aí esses sonhos, eles podem descrever eventos necessários, típicos da biografia daquela pessoa. Mas esses sonhos são raros e normalmente quando a gente tem, a gente nunca mais esquece porque é uma coisa grandiosa, poderosa. Então os sonhos podem ser com certeza reveladores para a pessoa, para a biografia, mas pode ser muito revelador para o médico. Pessoas que passam a noite toda sonhando demais, sonha muito, acorda cansado, tem aquela sensação que trabalhou a noite toda, é porque esse corpo astral fica muito ligado no corpo etérico. E aí a pessoa fica cheia de imagem, cheia de imagem. Então a gente usa medicamentos que ajudam a pessoa a dormir, desliga o corpo astral. Pode tentar, tem medicamentos para isso. Muito E não bem, jantar. temos mais duas perguntas, né, daquele ciclo que a gente delimitou. Uma é assim, e quem dorme demais nos quadros depressivos, por exemplo? E a outra é como fazer para consultar com o Dr. Derblay. É, então, dormir demais não é bom. Eu tenho orientado adolescentes que é quase uma sacanagem, porque adolescentes é difícil de tratar, muito mais difícil do que criança e idoso. Porque o adolescente está naquela fase que esse corpo astral está nascendo e ele se sente muito poderoso, não quer seguir normas, que chato ter que seguir padrão, não sei o quê. Então, para o adolescente, eu falo assim: tá bom, você pode ficar assistindo se quiser lá, a hora que quiser, eu vou te liberar a hora que você vai dormir. Mas você tem que acordar antes das 7. Pode dormir às 2, mas acorda às 7 e vai para a vida. Porque, é claro, se ele acordar às 7 e tomar o estímulo de luz de manhã, 6, 7 da noite ele vai estar um bagaço. Aí ele vai ter que dormir. Vem um impulso para o sono que vai obrigá-lo a dormir. Então, não é bom dormir demais.
e em especial o depressivo, a psiquiatria já sabe bem que o depressivo, com ajuda terapêutica, tem que sair da cama cedo. Se sair da cama 2, 3 da tarde, aí ele não vai ter adrenalina e hormônios para dar o turgor, a atenção que ele precisa para a vida. Então precisa de fato acordar cedo. Isso é uma. Parece que Derblay, vai a ser assim. pergunta da nossa ouvinte sobre como contactar você. Você quer deixar um telefone? Ah, claro, se alguém escrever para mim aí, o meu telefone, o meu WhatsApp é 911 99274 7959. 11 92. Repete, por No- favor. 11 99274 7959. Ok. Surgiram bastante manifestações de Ótimo. Obrigado, Cris. agradecimento, de que sua palestra foi maravilhosa, né? Pessoas realmente tocadas, né, com todo esse ensinamento que você deixou. Eu não vou ter tempo de ler, porque, como eu disse, a gente tem que ser coerente, né? Então, nós paramos as perguntas lá atrás e por isso que não vamos contemplar todas as perguntas, porque a ideia era de passarmos 1 hora juntos, já vamos com 1h11, né? Claro. Então, eu agradeço profundamente a sua boa vontade, Derblay. A sua palestra foi magnífica. Eu acho que ajuda muito as pessoas a ouvir, né, de quem tem essa experiência, todas essas indicações, né, de como trabalhar essa questão do sono. Acho muito bacana quando se fala que é individualizado, né, porque aqui não estamos pondo regras, né, assim, não estamos dizendo todas as pessoas do mundo dormem isso. Então, cada um vai procurar, né, consigo mesmo encontrar o melhor jeito e nós agradecemos profundamente e nos pomos à disposição também de qualquer coisa que Claro. você necessitar, que a gente possa atender. Será um prazer, tá? Prazer. E Um vou prazer. aproveitar novamente para passar os telefones dos cursos básicos. E uma boa noite para você, meu querido. Um bom sono, tá? Muito obrigado. Então, Foi um prazer. Fiquem muito bem. muito obrigado a todos que participaram. Agora nós vamos só passar novamente a questão das palestras, né? Nós vamos ter saúde mental dia 20. Dia 3 de junho, homeopatia e antroposofia. 17 de junho, medicamentos antroposóficos. Dia 15 de julho, saúde feminina. E dia 12 de agosto, febre. E quem tiver interesse, né, de fazer cursos básicos em Fortaleza, Aracaju, Salvador, Brasília, Goiânia ou Rio de Janeiro, pode entrar em contato com os contatos que vocês tiveram dessa palestra, que a gente passa os telefones de cada lugar para vocês. Nós agradecemos profundamente, não é, tanto ao Derblay por todo esse carinho que ele teve de preparar essa palestra, como as pessoas que vieram nos assistir. E desejamos a todos um sono reparador, um sono profundo, e que cada um encontre, né, a sua própria transcendência na noite de hoje. Muito obrigado, boa noite, um beijo no coração de todos, tá?